Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma série, mais um episódio, né, dessa série, lendo e comentando Confissões de Agostinho, né, pai da igreja, bispo de Hipona, norte da África. E hoje é o episódio, ou a parte número 49. Pois é, já tem 48 vídeos postados. E estamos comentando, lendo e comentando. Essa é a proposta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não é inscrito no canal ainda não? Se inscreva no canal aí. Para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Tá certo? E nós estamos apresentando essa proposta. A gente lê e comenta esse clássico, Confissões de Agostinho de Hipona. Talvez para muitos seja uma leitura difícil, árida, né? E desista no meio do caminho. Então você tem a oportunidade de acompanhar aí, você indo para o trabalho, indo para a faculdade, você fazendo seus exercícios, né? Nós vamos lendo e vamos comentando e você vai absorvendo aí os ensinamentos e o que pensava Agostinho nessa obra sensacional, tá certo? Como eu falei para você, episódio de hoje 49, né? E estamos chegando no livro 5. Para você que não sabe, o livro Confissões de Agostinho são divididos em 10 livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Perdão, livro 1 até o 10, né? É como se fosse assim, 10 capítulos e, de maneira facilitada, temos dividido em versículos. Então fechamos já, né, 4 capítulos, ou o livro 4, estamos abrindo agora o livro 5. E a cada encontro nós lemos e comentamos 2 versículos. Então hoje, versículo 1 e 2, no próximo episódio, versículo 3 e 4, até fechar o capítulo, o livro 5, tá bom? Claro, sugiro a você que assista desde o início, né, para você acompanhar aí a linha de raciocínio nessa obra, nesse clássico Confissões de Agostinho. Obra esta que é estudada até mesmo por pessoas que são ateus. Exemplo é o Luiz Felipe Pondé, que conhece a obra, filósofo, né? Muito bem. Então, peço a você, desde já, se inscreva aí, deixe seu like, faça seu comentário, torne-se apoiador do canal. Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$10 você vai se tornar patrocinador desse canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, certo? No grupo do WhatsApp, onde nós falamos sobre os lançamentos, as promoções. Não é grupo para debates teológicos, nada disso, tá certo? E quando nós batermos a meta financeira, eu creio que vamos bater esse ano, você vai ver quando entrar na plataforma aí, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores todos os meses ali, ó, abençoando ali os apoiadores. Então imagina, você vai estar abençoando o canal com R$10 mensal, né? E corre o sério risco, entrou um marimbondo aqui agora, por isso que eu estou olhando, para ele não picar-me. Jesus, então você vai tá ali no teto, fica ligado. Então você vai se tornar o nosso apoiador e vai correr um sério risco de você ser sorteado e ganhar um livro de teologia. Amém? Então vamos lá. Estou aqui, Confissões, livro 5, versículo 1, e de maneira muito poética, Agostinho vai discorrendo, vai escrevendo acerca da sua experiência no tempo em que não vivia com Deus, sua experiência de vida até a sua conversão, né? E diz assim: aceito o sacrifício de minhas confissões pelo ministério da minha língua. Tu que a originaste, a estimulaste a confessar teu nome. Olha o que ele diz. Tu que originaste a língua e a estimulaste a confessar teu nome. Já falamos isso nos outros vídeos, né? Você que não sabe, Agostinho era monergista. O que é isso, pastor? Monergista é um indivíduo que entende, que acredita que qualquer ação, né? Qualquer ação de salvação na vida de um indivíduo parte de Deus. Monergista, ou seja, todo o efeito, toda a obra de salvação, toda ação, toda atitude, toda iniciativa para salvar o homem parte de Deus. O homem não tem nada com isso, né? Diferente do que ensina o sinergismo, né? Que vai entender que o homem também cooperaria na obra de Deus para salvá-lo, no sentido de receber e aceitar a proposta de salvação. Daí surgem os 2 grandes grupos, né, aqui que estão presentes no Brasil, que são os arminianos, os sinergistas, e monergistas calvinistas, né? Então,
ele era monergista, claro, viveu séculos antes de Calvino, pelo menos aí 1000 anos, e a gente seria anacrônico chamá-lo de calvinista, mas ele era monergista. Então ele entende que toda a iniciativa de salvação partiu de Deus, então ele entende que foi Deus que o despertou, foi Deus que o estimulou a confessar seu nome, ok? Diz mais Agostinho: cura todos os meus ossos e todo o meu ser exclamará: quem se comparará a ti, Senhor? Citando aqui o Salmo 35:10. Pois aquele que te reconhece, não te revela o que acontece em seu íntimo, visto que um coração fechado não impede a penetração do teu olhar, nem pode a insensibilidade do coração humano rechaçar a tua mão, pois tu o dobras a teu bel prazer, no compadecimento ou na vingança. Aí ele cita um trechinho de Salmo 19:6. E nada escapa ao teu calor. Nem podes, visto que o coração fechado não impede a penetração do teu olhar, nem pode a insensibilidade do coração humano rechaçar a tua mão. Mais uma vez aqui, a crença monergista em grande evidência aqui em Agostinho, entendendo que o indivíduo por si mesmo, ele é depravado, ele é pecador, e jamais tomaria a iniciativa de buscar Deus. Então eles dizem: coração insensível, nenhum tipo de coração insensível, nenhum tipo de coração, por mais fechado e insensível que seja, pode impedir, quando Deus assim o desejar, a penetração do olhar de Deus, ou seja, a ação de Deus para salvar esse indivíduo, né? E diz mais aqui: mas permite que minha alma te louve para poder te amar, que ela confesse teus gestos de clemência para poder te louvar. Toda a criação te louva sem cessar, e teus louvores não acontecem no silêncio. E o espírito humano não se dirige a ti por meio de sua voz, nem a criação, animada ou inanimada, por meio da voz dos que meditam sobre ela. De modo que nossa alma, abandonando o seu cansaço, pode levar-se a ti, apoiando-se nas coisas que tu criaste, e passando em seguida para ti, que as criaste de modo tão maravilhoso. E ali contigo ela encontra repouso e fortalecimento verdadeiro. Então ele começa a descrever aqui toda a descrição bíblica, né? Talvez ele tivesse em mente aqui o Salmo 19, né? Toda a criação, né, glorifica ao Senhor, a obra da criação, né? Podemos perceber a mão de Deus na obra da criação. Então ele diz aqui que toda a criação deve louvar a Deus, toda a criação louva sem cessar ao Senhor, né? Todo ser, toda a criação animada ou inanimada deve exaltar a Deus. E ele aponta, talvez, obviamente, pensando em si, dizendo que a sua alma, né, a alma de todo indivíduo, só vai encontrar realmente, a alma essa cansada, distante de Deus, só vai encontrar descanso ou repouso e força quando ela está rendida ao Senhor. Então, se é uma obra de confissões, certamente ele pensa mais nele, está pensando evidentemente muito mais nele quando escreve isso. A ideia de que uma alma está cansada, de que uma alma está perdida, e ela só encontra repouso, descanso e sentido, né, para viver em Jesus. E eu concordo com Agostinho, acredito que você deve concordar também. Se você vive sem Deus, né, a vida sem Deus, de fato, não tem sentido. Seja você rico, seja você pobre, branco, negro, né? Não tem sentido, cara. Se você olhar como a vida ela é efêmera, né? Uma pessoa que hoje tem, eu fico pensando, por exemplo, um jogador como o Neymar, bilionário, né? Bilionário, cara, bem, né? Tem aí bastante vida pela frente, claro, né? Se Deus assim permitir, vai aproveitar todo esse dinheiro, né? Geralmente essas pessoas pensam em construir um patrimônio como este para deixar para os seus descendentes, né? Porque quantos anos de vida mais um cara desse tem? 30, 40? Passa rápido. Não vai conseguir gastar todo esse dinheiro pelo tempo ainda que resta. E aí, se a pessoa não tem Deus, ela vive para os seus deleites, usa esse dinheiro aí para atender aos seus desejos pecaminosos, e a pessoa entende que não há um Deus para prestar contas, não há um Deus aqui que deve ser servido, e a vida de fato fica sem sentido.
Ele vive para os seus prazeres, ou, como no caso dele, ele vai dizer que crê em Deus, mas não serve a Deus, né? Não obedece, não segue as leis de Deus. Então, é uma pessoa que vive no engano. E o ateísta, para o ateísta é pior ainda. É mais sem sentido ainda, porque ele entende que não há não existe um Deus para ser obedecido, um Deus a ser seguido. Tudo veio do nada, né? Todas as coisas foram criadas a partir do nada, porque Deus não é nada, não existe Deus. Então os caras precisam ter muita fé para acreditar que tudo, o universo, o homem, veio do nada, né? Foi criado do nada, ou seja, o nada criou tudo. É isso que eu quero dizer. Então, de fato, concordo com Agostinho quando ele diz que a alma ela só encontra repouso, fortalecimento e sentido de viver em Deus. Essa que é a verdade. Versículo 2. Diz assim ele: mesmo que os maus e os ímpios se afastem e fujam de ti, tu os enxergas e os distingues nas trevas. O universo para eles é belo, embora eles sejam impuros. E como eles te ofenderam? Como o ser humano ofende a Deus? O ser humano ofende a Deus a cada dia mais se afastando dele, né? Se afastando e vivendo para si mesmo, né? Mas aí você vai perceber aqui que ele vai dizer, né, que não adianta o homem se afastar de Deus, né? Por mais que ele rejeite a Deus, em toda a criação, nas circunstâncias da vida, evidências e sinais de que existe um ser superior estão presentes na vida, até mesmo do ateu. Todo ateu, na verdade, precisa se esforçar muito para ele declarar que não existe Deus, porque as evidências de que existe um ser poderoso, um design inteligente, podemos assim dizer, são fortes, né? Por isso que existe um livro do Norman Geisler, né? Dizendo, né, não tenho fé suficiente para ser ateu, é o título do livro. Sensacional por sinal. E diz mais aqui: ou como envergonharam o teu governo, que do alto céu até o ponto mais fundo da terra é justo e perfeito, para onde poderiam fugir da tua presença? Citando o trecho do Salmo 139. Onde não os encontrarias, mas eles fugiram, para não ver que tu o vês. E cegos acabaram tropeçando em ti, porque tu não abandonas nada do que criaste. Veja que curioso. Estou olhando ali para o marimônio, para ele não vir me picar. Ferroar, né? Na janela. Ele diz: os ímpios tropeçam no próprio Deus, porque tudo evidencia de que existe um Criador. Embora os ímpios não sirvam a Deus, Agostinho está dizendo, o Senhor nunca os abandonou. Mas é que em sentido que Deus nunca abandonou o ímpio? No sentido de que tudo que eles estão fazendo estão patentes diante dos olhos do Senhor. Todos os seus pecados. Embora eles não tenham comunhão com Deus, embora eles não sirvam ao Senhor, não temam a Deus, Deus está acompanhando, porque foi criado por Deus. O ímpio também foi criado. Deus acompanha os passos dessas pessoas, embora permita que eles vivam suas vidas de pecado, né? Deus acompanha, até mesmo, né, para que, se no momento em que essas pessoas tomem a atitude de se voltarem para Deus, se arrepender dos seus pecados, o Senhor está ali para abraçá-la. Ele diz mais: os injustos acabam tropeçando em ti e justamente se machucando. Afastam-se de sua bondade e, tropeçando em tua justiça, vão caindo em seus caminhos escabrosos. Ignoram, na verdade, que tu estás em toda parte, tu que não podes ser encerrado por lugar nenhum. Somente tu estás perto, mesmo dos que te abandonam. Aí cita um trecho do Salmo 73, verso 27. Mais uma vez, essa ideia: tu estás perto até mesmo daqueles que não querem nada com o Senhor. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares. E até mesmo os seus pecados praticados contra si mesmo e contra Deus, os ímpios são observados pelo Senhor. É isso que ele quer dizer. E aí ele diz assim: que eles quem? Os ímpios, que eles voltem e te procurem, pois ao contrário deles que abandonaram o seu Criador, tu não abandonaste a tua criação. Que eles se convertam e te procurem. Note, ainda que Agostinho fosse monergista e entendesse que toda iniciativa de salvação parte de Deus, não do homem, o homem por si mesmo é depravado e nunca
se voltaria para Deus, ele aqui já faz uma declaração que está na Bíblia também. São os paradoxos bíblicos, né? Que eles se convertam e te procurem. Ora, mas para Agostinho, monergista, não é Deus que procura o homem? Sim, mas ele não pode negar a Bíblia. Ele entende que o homem também tem responsabilidade. O homem deve se arrepender de seus pecados, abandonar seus pecados. Não é Deus que tem que abandonar os pecados do homem, no sentido de que Deus não é pecador, né? Então, é o homem que tem que tomar a iniciativa também, né? Deus toma, isso é sinergismo, que eles se convertam e te procurem. Sim, porque da parte de Deus, Deus sempre está procurando o homem. Deus sempre está de braços abertos para receber este homem. Então o homem precisa se converter e procurar Deus, buscar a Deus. Ele diz mais: tu estás lá no coração daqueles que te reconhecem e se entregam a ti, choram ao te abraçar depois de percorrer todos aqueles ásperos caminhos. Está vendo? Deus está de braços abertos. Então, tu suavemente lhes enxugas as lágrimas, e eles, chorando ainda mais, alegram-se ao chorar exatamente por ti, ó Senhor, não por um ser humano de carne e osso, mas por ti, Senhor, que os criaste, recriaste e fortaleciste. Obviamente, observando os ímpios que se converteram e se referindo a si mesmo, né? Agostinho diz aqui que Deus, o homem quando encontra Deus, e Deus quando encontra este homem arrependido, Deus o abraça e enxuga suas lágrimas. Sim, a ideia de que o homem chora por conta dos seus pecados terem afastado ele de Deus, chora arrependido de suas iniquidades. E a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento, Paulo vai dizer isso, né? Que o verdadeiro arrependimento produz, sem dúvida, tristeza no coração. Por que tristeza? Tristeza por termos ofendido a Deus. Sim, e nós devemos sim nos entristecer muito ao ofendermos a Deus, se ofendermos a Deus. Ele diz mais aqui: mas onde estava eu quando não te via? Tu estavas diante de mim, mas de ti eu me afastara e não me encontrava, e muito menos encontrava a ti. Interessante, né? De Deus eu me afastava. Onde estava eu? O Senhor estava diante de mim o tempo todo, mas eu me afastando do Senhor. Talvez aqui a ideia fosse que, pelo fato da sua mãe Mônica, que a Igreja Católica até considera santa, né? Santa Mônica, que era uma cristã devota, no início dessa obra, ele diz que seu pai não era crente, mas sua mãe era uma piedosa cristã. Ele entenda que a sua mãe se lhe ensinando ali na infância, adolescência, os caminhos de Deus, ele a princípio não dava uma menor atenção, mas com certeza, né? A semente da palavra de Deus ficava no coração dele. E a partir do momento que ele sabia da verdade e não se voltava para Deus ali na sua infância, adolescência, sua juventude, ele entendia que Deus estava diante dele, dizendo: se volte para mim, Agostinho. Mas ele se afastava mais e mais. Ele não se encontrava em Deus. Então, cada declaração, cada versículo, cada parágrafo dessa obra de confissão de Agostinho é uma declaração de amor, né, cara? Uma declaração de dependência, de total submissão, de total reconhecimento de que sem Deus ele está perdido, está totalmente distante do ser divino. Ou seja, a vida não tem nenhum sentido. Tá certo? E assim a gente vai destrinchando, né, esta obra sensacional. A gente segue o nosso próximo encontro. Na próxima aula, permitindo Deus, será o episódio número 50. Estamos na metade aí, na metade dessa obra. Lendo e comentando, professor de Agostinho. Deixe seu like, compartilhe. Até a próxima. Deus te abençoe.